Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado. O outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Nós vemos no texto sagrado de hoje essas 2 figuras, o fariseu e o cobrador de impostos. Os 2 sobem ao templo com a mesma intenção de rezar, mas a atitude de cada um é diferente diante de Deus, porque um vai rezar para exaltar-se a si mesmo. O outro vai rezar para pedir perdão, para se humilhar diante de Deus, reconhecer que era pecador. Aqui nós temos 2 coisas que nós precisamos cada vez mais refletir sobre a nossa vida. A primeira delas é a capacidade de reconhecer a nossa fraqueza, o nosso pecado. Porque uma vez que a gente consegue reconhecer a nossa fraqueza, o nosso pecado, as nossas limitações, começa a nascer em nós uma verdadeira contrição desses mesmos pecados. Quando nós não conseguimos perceber pecado em nós, nós, infelizmente, não conseguimos se arrepender, ter uma verdadeira contrição. E quando a gente não tem uma verdadeira contrição, nós também não vamos ter essa atitude de humilhar-se diante de Deus para pedir perdão dos nossos pecados. Por isso que Jesus hoje ele vai nos chamar a atenção sobre esta realidade na nossa vida e vai nos chamar também a uma reflexão para que a gente se pergunte: quem somos nós? Como que está sendo a nossa atitude diante de Deus, diante da nossa caminhada? Será que nós estamos nos achando melhor do que os outros? Ou a caminhada, o aprofundamento, a intimidade com Deus vai nos fazendo reconhecer que nós somos pecadores? São essas atitudes que nós precisamos refletir na nossa vida, porque aqui nós vemos que o fariseu, a oração dele é extremamente egocêntrica e egoísta. Ele vai rezar a Deus dizendo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Olha só, ele está aqui agradecendo a Deus, mas na verdade isso não é um agradecimento a Deus, é uma autoexaltação, porque ele se acha melhor do que os outros. Infelizmente, isso pode acontecer até nas nossas comunidades. E, em geral, as pessoas que não amadurecem na sua fé, elas começam a ter atitudes assim. Às vezes passam uma vida inteira na igreja, mas não aprenderam a ter misericórdia, não aprenderam a se arrepender dos seus pecados, não aprenderam a discernir, sobre as coisas do seu próprio interior. Há pessoas que estão uma vida inteira dentro da igreja e só confessam uma vez ao ano, só para cumprir o preceito. Ou seja, estão na igreja cumprindo preceitos humanos,
mas não estão crescendo na sua intimidade com Deus. Há pessoas que vêm à igreja para confessar e sentam no confessionário ou ajoelham no confessionário, em vez de falar os seus pecados, falam o pecado dos outros, como esse homem aqui. Eu te agradeço, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Tem gente que entra no confessionário e não consegue falar um único pecado seu. E aí a pessoa, ela vai como que perdendo as possibilidades e as oportunidades de reconciliação com Deus, de libertação das mazelas do passado ou do presente. Muitas vezes essas pessoas, elas estão tão escravizadas no seu pecado que ela não consegue ver mais gravidade nos seus erros. E ela não consegue realmente reconhecer que aquilo é um erro grave que faz mal a ela e faz mal também àqueles que estão à sua volta. Esse é o grande perigo da gente não reconhecer os nossos pecados. Esse é o grande perigo de quando nós não vamos diante de Deus para se relacionar com Deus, mas nós vamos diante de Deus unicamente para se auto-exaltar, para se mostrar melhor do que os outros. E isso faz com que a gente, muitas vezes, se faça Deus dos outros. E esse é o grande perigo na nossa caminhada. Por isso que nós precisamos ter essa docilidade para reconhecer a nossa fragilidade, o nosso pecado. Precisamos aprender a fazer um verdadeiro exame de consciência, para que assim a gente possa reconhecer, aceitar e confessar esses erros ou do passado, porque uma vez que a gente vai para a confissão e omite, esconde um único pecado. Uma coisa é a gente esquecer de um pecado e na próxima confissão nós estamos obrigados a confessá-lo. Outra coisa é quando a gente vai para a confissão e esquece, ou aliás, e esconde um pecado, porque às vezes a gente vai ter vergonha do padre, a gente vai ter receio de falar sobre aquilo, e aí quando a gente esconde alguma coisa, nós não vamos ser perdoados, porque quando a gente esconde algo, é sinal que a gente não quer se libertar daquilo, e aí naturalmente a gente vai ficando escravizado àquilo, e aquilo vai consumindo a nossa vida. E nós podemos trilhar esse caminho do fariseu, um caminho de hipocrisia, um caminho de autossuficiência, de orgulho, vaidade, um caminho onde nós começamos a achar que somos Deus dos outros. Nós precisamos ter a atitude desse cobrador de impostos, que vai ali dizer e rezar a Deus: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Nós precisamos aprender a reconhecer que somos pecadores. E é por isso, esse é o primeiro sinal de que nós estamos indo à igreja para buscar a Deus e não para buscar a nós mesmos, para que assim a gente possa verdadeiramente crescer nessa grande capacidade de reconciliação com Deus. Porque quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós realmente conseguimos perceber as nossas trevas. Quanto mais nós nos aproximamos daquele que é perfeito, mais nós também percebemos a nossa imperfeição. Então, quando a gente tem a atitude desse fariseu, nós, na verdade, não estamos nos aproximando da luz, não estamos nos aproximando daquele que é perfeito, mas nós podemos estar trilhando um caminho, e pode ser que a gente esteja trilhando uma vida inteira, um caminho que, na verdade, é um correr atrás de si, um correr atrás de si. E isso vai fazendo mal a nós e fazendo mal àqueles que estão ao nosso redor. É por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado na nossa vida, para que cada vez mais possamos crescer, nessa grande capacidade de
conhecer os nossos pecados, se arrepender verdadeiramente desse pecado e assim possamos confessá-lo sem vergonha, sem medo, sem receio de sermos condenados. Porque uma vez que a gente é sincero e cresce nessa liberdade interior de falar o nosso pecado no tribunal da confissão, nós entramos condenados e saímos sempre absolvidos, saímos sempre salvos, porque o tribunal da confissão é um tribunal de misericórdia e não de condenação. Por isso que nós precisamos buscar isso, porque o demônio, ele tira a vergonha para a gente pecar e devolve a vergonha para que a gente não confesse esse pecado. Por isso que o Evangelho de hoje nos chama a atenção justamente sobre isso, sobre o exame de consciência que nós precisamos fazer na nossa vida, para que a gente não se ache melhor do que ninguém, mas para que a gente possa realmente reconhecer as nossas fragilidades, os nossos pecados, as nossas mazelas, porque só quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós não nos achamos melhores do que os outros, mas começa a crescer em nós um sentimento de compaixão, esse desejo de salvar também os outros. E somente assim nós teremos uma verdadeira contrição, um verdadeiro arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento, ele nos leva, nos impulsiona cada vez mais a querer mudar de vida, a querer se libertar daquele pecado do passado. Faz com que a gente cresça cada vez mais no desejo de ser melhor para Deus e para o próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.